Olá, minha irmã, eu sou o Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebramos o primeiro domingo da Quaresma. Nós vamos trabalhar ao longo desse tempo quaresmal as terapêuticas da alma. Vamos então ver o que é uma terapêutica da alma e depois, olhando para o Evangelho, descobrir com Jesus quais os caminhos para vencermos as tentações. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em 3 momentos. No primeiro momento, gostaria de introduzir essa nova sequência de reflexões sobre as terapêuticas da alma. Depois, num segundo e num terceiro momentos, partindo do evangelho que nós ouvimos ontem, que foi o evangelho das tentações de Jesus no deserto, gostaria de fazer um diagnóstico a respeito das tentações e uma terapêutica, oferecer uma terapêutica à luz da palavra de Deus. Primeiro ponto. Por que falar de terapêuticas da alma? Ora, a vida cristã não é apenas um caminho de reflexões a respeito de Deus. Não é apenas um conjunto de ideias que nós professamos, que dizemos eu creio. Mas é um caminho muito concreto, com experiências muito concretas que nos ajudam a ser diferentes, a evoluirmos, a melhorarmos como pessoas. Nós chamamos isso, em linguagem religiosa, de conversão ou santificação. A palavra terapia, então, designa bem uma das características do cristianismo. Há um livro bem interessante de um monge alemão chamado Anselm Green, e o livro se chama Jesus como Terapeuta. E ele trabalha 3 modos pelos quais Jesus exerce uma ação curativa na vida das pessoas. Pelos seus milagres, pelas suas palavras e pelas suas parábolas. Então veja, um monge que já considera Jesus como um terapeuta. Também nos primeiros séculos da igreja, alguns homens e mulheres, monges e monjas, que moravam no deserto, eram acorridos pelo povo das cidades que procuravam algum tipo de conselho, ajuda ou até modos de curar suas doenças. Por isso, esses monges e monjas eram chamados os terapeutas do deserto. A palavra terapeuta vem do grego terapeutikos, que designava o escravo da antiguidade clássica greco-romana, que tinha funções de enfermeiro. Ele era o que nós traduziríamos hoje como o cuidador. Isso porque o verbo, também grego, terapein, significa estar a serviço de ou cuidar de. Então, terapeuta é o cuidador, terapia é o cuidado, e Jesus é aquele que se põe para fazer terapia nos outros. Ele disse, não vim para ser servido, mas para servir. Vim para dar a vida ao mundo. Vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Inclusive, é uma das músicas que a gente mais canta na Quaresma. Eu vim para que todos tenham vida. Bem, só nisso a gente já consegue perceber que a fé tem esse aspecto curativo, que não tem a ver só com o corpo e com as emoções, mas tem a ver com a espiritualidade mesmo. É uma cura do profundo. Por isso, terapêutica da alma. E a igreja, nesse sentido, funciona para nós como uma clínica, um hospital. O Papa Francisco, já no começo do seu ministério, chamava a igreja de um hospital de campanha. O hospital de campanha é aquele que se monta em zonas de guerra durante os conflitos, para imaginar que o mundo, a sociedade, a cultura, ela tem muitos desafios, muitas dificuldades, mas a igreja está lá no meio disso,
como um hospital que cura, que renova, que fortalece a vida das pessoas que estão enfrentando as suas diversas lutas. Então a igreja é espaço terapêutico. Bem, dito isso, vamos então ao segundo ponto da nossa reflexão e vamos lembrar propriamente do Evangelho. Jesus passou pelas tentações. A cena é mais ou menos essa. Jesus vai para o deserto e quem conduziu Jesus ao deserto, segundo o texto bíblico, foi o Espírito Santo, porque o deserto, na Sagrada Escritura, ele representa, às vezes, o lugar do combate consigo mesmo ou com o mal, como aconteceu no Evangelho de ontem, e às vezes ele representa o lugar do encontro com Deus. Então, o deserto é um lugar ambivalente. O Espírito de Deus conduz Jesus, mas é o espírito do mal que tenta Jesus nesse mesmo espaço santo que é o deserto. E ao chegar lá, Jesus passa 40 dias e 40 noites sem comer, e após isso ele sente fome. E é nesta hora da vulnerabilidade é que o demônio se aproxima de Jesus para tentá-lo. E ele o tenta em 3 níveis. Num nível corporal, num nível moral e num nível religioso. No corporal, ele diz a Jesus: se você tem fome, pede que essa pedra se transforme em pão. Depois, num terceiro momento, vou pular uma aqui, ele é tentado do ponto de vista moral, com o poder. E diz assim, o demônio diz assim, tá vendo todos esses reinos que você consegue ver daqui de cima? Então eu te darei todos eles, se você me adorar, se curvar diante de mim. E a segunda tentação seria a tentação propriamente religiosa, voltando uma agora, que é quando o demônio quer tentar os poderes de Deus. Ele diz assim, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, o demônio cita a Bíblia, os anjos não permitirão que firas os teus pés, e eles te sustentarão. E Jesus percebe a malandragem do espírito mau, que é ardiloso, que inclusive citou a Escritura contra a Escritura. E para que Jesus precisaria se jogar lá de cima? Só para se sentir poderoso na fé? Só para dizer que Deus está sempre comigo? Então o demônio quer que Jesus se sinta Deus. É claro que Jesus é Deus, mas Jesus assumiu a nossa humanidade. A proposta da encarnação era outra, era nos salvar e não ficar manifestando poderes divinos por orgulho, por vaidade. E é aí que o demônio tentou Jesus. Bem, o que a gente consegue perceber, o que a gente pode diagnosticar dessa cena? Primeiramente, o que é uma tentação? A tentação é o encontro de uma força externa com uma inclinação interna. Exemplo, Jesus estava com fome, era a força interna dele, isso é dele. E de fora dele, uma palavra, uma sedução do demônio diz para ele, pede que transforme essas pedras em pão. Isso é a tentação. A tentação não é o que vem de fora e me atrapalha e eu digo, é a tentação quer me destruir, a tentação quer acabar comigo, como se a tentação existisse só fora de nós. Não existe tentação se não existisse a nossa vulnerabilidade. Se nós fôssemos Deus, se nós não tivéssemos nenhum limite interno, moral, psicológico e espiritual, a gente não seria tentado. Por que Jesus, que era Deus, foi tentado? Porque ele tinha a nossa humanidade ali. Porque ele, como Deus, se ele não tivesse sido encarnado, ele como Deus Espírito Santo, Deus Espírito puro, Espírito de santidade, ele não poderia ser tentado. Então veja,
A tentação é sempre o encontro da força externa que me seduz, que me provoca, com uma inclinação interna que deseja. Eu diria que a tentação afeta os meus desejos. Em última instância, a tentação é uma solicitação da minha capacidade de desejar. Ora, o desejo é bom. O desejo foi dado por Deus a nós como uma potência da nossa vida humana. Porque nós desejamos é que nós fazemos o bem, porque nós desejamos é que a gente busca Deus, porque nós desejamos é que nós aprendemos a amar. O desejo é de Deus. Mas o mal que nos envolve, aproveita da nossa vulnerabilidade no desejo para tentar nos seduzir. E o mal também não está só ao nosso redor. O nosso coração, que veio de Deus, que tem desejos colocados por Deus, é um coração que foi selado, marcado pelo pecado. Quando a gente foi batizado, nós recebemos a graça de purificar o pecado original, ou seja, de desvencilhar as raízes do mal em nós. Mas ainda assim o mal, ele reincide dentro de nós. É o que a gente chama de concupiscência, que é uma certa tendência para o mal que ainda tem dentro de nós, porque o nosso coração foi ferido pelo pecado. Então, diagnóstico. A tentação, ela não é o que me seduz. A tentação é o meu desejo sendo seduzido por algo. É sempre um jogo de fora e dentro. Agora, importante. O que me vem de fora me incide sobre mim, trabalha sobre mim, me afeta. Mas só o que eu tenho dentro é que pode decidir. Então, o de fora incide e o de dentro decide. Por que isso é importante? Porque há uma expressão corriqueira entre os cristãos de que a tentação foi mais forte do que eu. Eu inverteria essa expressão. Eu diria que a minha fragilidade foi mais fraca do que eu imaginava. Não é a tentação que foi mais forte. Sou eu que me mostrei a mim mesmo como frágil. Porque a tentação, pensando como a força de fora, ela não pode decidir por mim. Agora, a minha vida interna é ela que decide. A minha liberdade, a minha inteligência, a minha vontade, o meu afeto. É isso que decide, vou pecar ou não vou pecar. A tentação, a palavra, significa tentativa. Por mais que o mal tente, se eu vou resistindo, eu vou vencendo. Claro, a gente recai, a gente não é super homem, super mulher, mas a gente pode se fortalecer um pouco mais. Desde que a gente tenha consciência que a tentação só vai fazer algo em nós se a gente tomar a decisão por ela. E lembrar de cuidar da nossa vulnerabilidade interior, porque é ali a arena do combate espiritual. E aqui eu chego no terceiro ponto. Como eu posso, então, fazer a terapêutica dessa ferida do coração? O coração está ferido pelo pecado. Eu estou inclinado a fazer o mal. A tentação, ela acontece para mim porque há um jogo de força do que eu tenho dentro de desejo com muitas solicitações de fora. Como que eu posso me fortalecer para ficar como Jesus, mais forte para vencer o mal? Como eu me posso tornar uma pessoa mais resistente e não cair em qualquer sedução do mal? Bem, então nós aprendemos com o evangelho de ontem a terapêutica das palavras. Vamos lá. O demônio fala para Jesus: transforma a pedra em pão. E Jesus responde ao demônio: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. O demônio diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que não acontecerá nada. E Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio diz: se você se inclinar para mim, todos esses reinos são seus.
E Jesus responde: adorarás apenas ao Senhor Deus. Então veja, a tentação, tanto ela veio, como ela foi combatida com palavras. E quando eu falo palavras, não são palavras mágicas que você tem uma fórmula que você repete e essa fórmula tem poderes de exorcizar o mal. Não, tem a ver com que palavras nutrem o nosso coração. Porque na hora em que a gente enfrenta uma limitação, uma solicitação, uma tentação, o nosso coração entra em jogo. E a pergunta é: com que o nosso coração está alimentado? Jesus se alimentava com a palavra de Deus. Jesus tinha a palavra de Deus muito viva no seu coração. Não era um conjunto de textos, mas era uma força interior para ele. Tanto é que ele usou essas palavras para vencer o mal. Então a terapêutica das palavras seria o seguinte, para a gente organizar bem concretamente. Faça da Bíblia a grande companheira da sua oração. Sempre tenha a Bíblia junto de si. Não precisa ter aquelas Bíblias grandes com todos os textos. Se você puder, pelo menos, carregar na sua bolsa, no seu bolso, um pequeno evangelho. Sabe, você pode comprar só os 4 evangelhos. Ou então você pode usar no celular mesmo, se você se sente mais à vontade. Mas o importante é, quando você for rezar, leia um trecho da Escritura. Mas lê para quê? Lê para se alimentar com palavras. Antigamente, há muito tempo atrás, aqueles que estudavam letras eram chamados de cultores das palavras. Hoje tem outros nomes, né, para os profissionais que estudam letras, para os acadêmicos, mas antigamente era cultor de palavra, porque é alguém que cultiva a palavra. Que bonita essa imagem. É a imagem de uma horta, a imagem da agricultura, que você precisa semear, regar, adubar para ver dar frutos. E a gente precisa ter uma cultura da palavra também no coração. E a Bíblia nos ajuda nisso. Então, primeira coisa, leve sempre a Bíblia com você. Se não for possível levar tudo, pelo menos leve com você os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos. Segunda coisa, quando você for ler a Bíblia, não leia a Bíblia como quem já sabe, como, eu já vi esse texto, já conheço. Leia a Bíblia e se permita o espanto. Leia devagar, leia em voz alta. Não se contente com o que você já sabe. Casse problemas no texto. Por exemplo, você está lendo uma passagem, ela fala, não estou entendendo isso daqui. Então é aí que você tem que ficar. Nessa parte que você não está entendendo. Naquela frase estranha, naquele trecho meio obscuro, naquela afirmação inquietante. É ali que você tem que se deter, porque ali está a potência da palavra de mexer com você. Não é só ficar com o que você já entendeu. A Bíblia não é para ser lida e dizer, entendi o texto. A Bíblia é para você ler, deixar que ela te provoque, encha você de perguntas, mexa com a sua alma e, por isso mesmo, comece a transformar o seu coração. Então, a segunda coisa seria, leia a Bíblia, mas leia para ser provocado. Leia para fazer perguntas. Não leia só para encontrar respostas ou para dizer, eu li o texto bíblico de hoje. E uma terceira coisa, procure coletar em um caderno ou no seu celular mesmo as frases que vão te provocando. Faça uma coleção de frases provocativas para o seu coração, para a sua vida espiritual. E depois de um certo tempo, daqui 1 semana, 2 semanas, 1 mês, você retoma só aquelas frases e tenta se lembrar por que ela te provocou, o que ela mexeu com você. E ali você vai ter, aos poucos, uma espécie de templo sagrado de palavras que são suas, de palavras que mexem com você e que por isso mesmo são as melhores palavras para cultivar o seu coração. Então vejam como é potente a palavra do Senhor. Tomara que a gente aprenda a fazer dela a nossa grande amiga.
Nós estamos começando mais uma semana e o que eu proponho para você como exercício espiritual é que você procure fazer esses 3 passos indicados. Leia mais a Bíblia durante as suas orações, deixe que a Bíblia te provoque e sempre ao final da sua oração anote a frase bíblica ou as ideias que brotaram do seu coração que mais mexeram com você. E dessa coleção de frases, vá montando o seu templo de palavras transformadoras. Deus abençoe e até a próxima semana com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!